Doutora Lígia, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Vocês conseguem me escutar? Eu ouço bem. Você deve me ouvir bem também, tá me respondendo, né? Então imagino que estamos alinhados aí. Doutora, consegue me ouvir? Sim. Perfeito. Deu uma travada aqui, mas tá dando certo. Tá dando certo? Tá. Tô Tá conseguindo te dando ouvir bem. perfeito. Doutora, obrigado aí mais uma vez pela gentileza aí de estar falando com a gente. Mais um ano da nossa campanha que nem todo câncer é rosa. E a gente vai falar mais uma vez sobre um assunto que é importante, que vale a pena as mulheres ficarem atentas, né? Que é o câncer de ovário, nossa principal bandeira aqui no Instituto Arco. E, e aí te convidei para essa conversa, que não vai ser uma conversa longa, mas vai ser uma conversa importante, né? Para a gente falar sobre alguns assuntos aqui. E a gente escolheu para essa temática aqui falar principalmente com as mulheres que estão recém-diagnosticadas, as mulheres que estão ali, receberam o diagnóstico de câncer de ovário, e elas realmente, como elas mesmas relatam, né, perdem o chão. E aí a gente pesquisou aqui, encontramos um conteúdo de uma paciente americana, ela montou aí um questionário com 100 perguntas para possivelmente fazer para um oncologista, mas a gente listou 10 aqui que são importantes e queria compartilhar essas questões com você e ver se essas questões fazem sentido mesmo. 10 questões que são importantes que as pacientes recém-diagnosticadas com câncer de ovário saibam. Eu vou fazer uma por uma aqui e, claro, você vai respondendo e vai me dizer também se isso tem sentido, se faltou alguma, se é mais ou menos isso aí que esse diálogo, né, que a gente sempre tenta fortalecer entre médico e paciente para que elas compreendam o que elas vão passar é muito importante, né? Tá, ok. Primeiro agradecer, né, por estar aqui mais um ano com vocês. Você sabe que essa causa, também eu visto a camisa, tô do lado de vocês, né? Tem na família paciente, né, tem segmento de câncer de ovário, tá tudo bem, graças a Deus, mas assim, é um tema, é um assunto que muito me interessa. E assim, eu gosto de que eu estou dos dois lados, né? Do lado de médica, que trata de tumores femininos, e do lado também de familiar, né? Então, isso é super importante. Com o maior prazer, eu tô aqui com vocês para tirar as dúvidas. É verdade. Aliás, falando em importante, né? A gente está aqui no momento de conscientização. A gente está passando por uma consulta pública, né? E ela é muito importante nesse momento que as pessoas participem, que a gente mobilize todos nós, né? Que a gente consiga mobilizar o máximo de pessoas possível aí para colaborar, né? Principalmente pacientes, familiares de pacientes que estão envolvidos aí, que é a consulta pública de Niraparibe, né? Que está aberta até o dia 29 de outubro, que as pessoas, a gente deixa o link na bio aqui, já está no nosso Instagram, outras redes sociais, mas que as pessoas contribuam, né, façam ali o seu depoimento que é importante. E aí seria uma conquista, né, a gente ter também a possibilidade de ter essa medicação incorporada e fazendo parte aí da cobertura pelo SUS, né, para que ninguém fique realmente sem essa alternativa que é tão importante, né, então significativa aí, né. Com certeza. Quem puder contribuir é tão importante, né? A participação de todos, para mostrar que todos agora nós conseguimos entender as informações, porque eu fico falando, informação é uma arma, né? Então, se você tem informação, você consegue ter acesso ao tratamento. Então, é super importante participar, compartilhar, até para o próprio Ministério da Saúde saber que, né, nós estamos de olho e nós precisamos da medicação e está todo mundo sabendo que ela existe, como que ela funciona, e isso é super importante a participação de todos para ter acesso, né, não só na saúde suplementar, como também no SUS. Aliás, a população brasileira, a maioria, infelizmente, está no SUS. Então, mais uma vez, importante todos participarem, tanto quem tem plano, quem não tem plano, todo mundo é importante, familiares, médicos, profissionais de saúde, todos participarem, porque isso ajuda bastante na É verdade. aprovação, muito mesmo. Muito bem lembrado. Então, vamos para as perguntas. Aqui, a pergunta número um aqui para uma paciente que está recém-diagnosticada, que a gente
se baseou nesse questionário que essa americana paciente também elaborou, é o seguinte, assim, a paciente saber qual é o estágio subtipo do câncer de ovário. Então a pergunta é assim, qual é o estágio subtipo do meu câncer e o que isso significa para o meu prognóstico de tratamento? Essa pergunta faz sentido? Faz sentido as pacientes recém-diagnosticadas perguntarem isso? E se realmente isso acontece, elas questionam nesse nível, assim? Faz todo sentido. Quando ela fala o estágio da doença, é a extensão da doença, né? Até onde está a minha doença? Minha doença está no estágio inicial, está no início ou está no estágio mais avançado? Por exemplo, aquele estágio inicial é quando a gente fala que ele está lá cometendo só o ovário, estágio mais avançado é aquele estágio que a gente fala que já deu, né, metástase para outros órgãos, então isso vai influenciar. O estágio ele varia basicamente do estágio clínico 1, que é aquele bem inicial, que assim, como a gente não tem, infelizmente, em todos os estudos para rastreamento de tumor de ovário, com várias controvérsias, mas eles foram negativos, então foram feitos já alguns estudos com estadiamento para câncer de ovário, com ultrassonografias transvaginais e com marcador tumoral, que é o CA 125. Infelizmente foi negativo, mas a gente não é que não vai fazer, não deva fazer, mas é porque os estudos foram negativos, mas as pacientes que têm um diagnóstico precoce, no estádio clínico 1, onde a doença está localizada apenas no ovário, consegue a chance de cura muito maior do que aquela paciente que já está no estágio 4, né? Que já tem metástase para outros órgãos, como pulmão, fígado. Então, assim, o estadio clínico é a extensão da doença, que vai do estadio clínico 1, que é aquele mais inicial, quando a paciente, com certeza, ela é completamente assintomática, se ela descobriu no estadio clínico 1, foi por um exame de imagem, e o estadio 4 já é aquela paciente que já tem sintomas, que já tem metástase. E aí o tratamento é mais duro, mais pesado, e a gente já fala um pouquinho que o tratamento vai ser diferente, vai ser um tratamento mais para qualidade de vida, para conforto, para aumento de sobrevida global, enquanto quando a gente descobre no estádio clínico 1, a gente fala muito mais de cura, né? Em relação ao subtipo histológico, é porque o tumor de ovário tem vários tipos histológicos, de acordo com a linhagem da onde começou aquele tumor. Então, quando é uma linhagem, por exemplo, epitelial, que é o mais comum de todos, que é o mais comum de ovário, é aquele tumor que a gente trata com um tratamento tradicional, que é quimioterapia, que tem os inibidores da PARP, que a gente vai conversar um pouquinho mais à frente, que é um deles é o niraparib, que a gente falou agora sobre a consulta pública. E os outros tumores são tumores, por exemplo, os germinativos, que vêm de uma origem germinativa, onde é mais comum naquelas pacientes jovens, e que é um tumor super sensível ao tratamento. Esse, no caso dos tumores germinativos, mesmo aquelas pacientes que têm um diagnóstico numa doença mais avançada, a gente sabe que a chance de cura é muito grande, e o tratamento ele é diferente de acordo com o tipo histológico. Se ele é um tipo germinativo, eu faço um protocolo de quimioterapia. Se ele é do tipo epitelial, eu faço outro protocolo de quimioterapia. Então, é importantíssimo, sim, saber o estadio, que é a extensão da doença, se é inicial ou já avançada, e o subtipo histológico é para saber qual o tipo do tumor. Ah, por exemplo, é um carcinoma seroso de alto grau, que é o mais comum. Ah, é um digerminoma, que é um tipo de tumor germinativo. Então, é importante a gente saber. E quem que fala isso? Quem fala o subtipo histológico é a patologia, a biópsia. É o patologista que vai lá dizer para o médico, para o paciente, vai lá, tá lá no papel, escrito, é um carcinoma seroso de alto grau, é um carcinoma endometrióide, é um digerminoma. Então, isso está escrito no papel pelo patologista. Ele vai estudar o tecido depois que o cirurgião tira aquele material, ou a biópsia, ou tira todo o órgão, e vai falar para a gente qual que é o tipo histológico. E isso vai influenciar totalmente, né, no meu prognóstico da doença. Como eu falei, os tumores germinativos têm um excelente prognóstico mesmo no estadio mais avançado, e no tratamento, que o protocolo de quimioterapia que a gente vai fazer vai ser diferente, se é um tipo germinativo ou se é um tipo epitelial, por exemplo. Então, com certeza tem tudo a ver. E o estadio clínico, só Sim. para assim, como que eu sei qual que é o meu estadio clínico, né? Então, a gente sabe, o estadio clínico ele pode ser feito através de exame de imagem, como tomografias, ressonância, a gente faz uma varredura para ver se tem a doença já está, né, em outros órgãos, através de exames de imagem, ou o estadio ele pode ser cirúrgico também, né? O cirurgião fez lá, retirou a lesão, e a gente vê cirurgicamente que a lesão só está localizada, por exemplo, no ovário, no linfonodo, então também dá o diagnóstico, dá o tipo, o estadio clínico que a gente fala. Perfeito, doutora. Aí, assim, a pergunta seguinte, né, desse roteiro, essa sugestão, né, para quem é recém-diagnosticada,
ela envolve conhecer o tratamento, né, que a paciente vai receber. Então, a pergunta seguinte é a seguinte: quais são as opções de tratamento disponíveis para o meu caso, né, uma paciente perguntando isso, e o que você recomendaria como a melhor abordagem, né? Porque também é uma questão que as pacientes levantam, né? O que, que é melhor, né? Tendo hoje em dia algumas alternativas, nem todo mundo compreende o que é isso, mas que tipo de abordagem é melhor para cada indivíduo, o que, que é considerado nesse cenário? Então, o tumor de ovário, em geral, ele é muito sensível à quimioterapia, quimioterapia citotóxica, que a gente fala, que é aquela quimioterapia bem tradicional, principalmente baseada em platina, que é um tipo de quimioterapia. Então, os tumores de ovários, em geral, a maioria dos pacientes precisam fazer esse tipo de tratamento, de protocolo de quimioterapia baseado em platina. Então, o que eu preciso saber, né, para saber as opções do meu tratamento? Primeiro, tipo histológico, a gente conversou, né? Qual que é a origem, a linhagem dele. Então, geralmente, como é um epitelial, a grande maioria, mais de 70% dos tumores de ovário têm origem epitelial, então é uma quimioterapia baseada em platina. Importantíssimo também hoje a gente ter a avaliação molecular desse tumor. E como que a gente faz essa avaliação molecular? A gente faz avaliação molecular na peça tumoral, então a gente pode fazer no tecido do tumor que foi retirado, manda para o patologista, faz a solicitação e a gente faz tanto a avaliação de mutações, como por exemplo o BRCA1, BRCA2, que é a mais importante no tumor de ovário, como também a avaliação de deficiência de recombinação homóloga, que também faz na peça tumoral e hoje em dia a gente tem acesso tanto para as pacientes de SUS como privado, porque é um teste que a gente consegue fazer que, enfim, a indústria paga, então não tem essa dificuldade, a gente consegue fazer sem problema nenhum. Eu estou aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, a gente consegue fazer sem problemas, e o teste não demora para ficar pronto. Então, essa informação vai me dizer se esse tumor ele tem uma deficiência de recombinação homóloga, é um tumor que vai precisar de uma manutenção com tratamento depois da quimioterapia. Então, essa informação é importante para a gente programar o tratamento da paciente, tá? Então, geralmente, por exemplo, essa informação eu já peço lá no início. O paciente, eu sei que tem um tumor de ovário, um tumor epitelial de ovário. Ok, vou começar a quimioterapia, mas já deixa a solicitação para a paciente levar lá na patologia, pedindo avaliação de deficiência de recombinação homóloga e o teste somático para a gente saber se tem alguma alteração somática, alguma mutação somática naquela peça tumoral. E o teste genético também, dependendo do resultado, a gente também pede o teste genético, que é diferente do somático. O teste genético é aquele teste que ele é feito no DNA da pessoa, geralmente é sangue, saliva, que a gente solicita para avaliar se o paciente tem alguma mutação genética germinativa que predispôs a ela a desenvolver aquele tipo de câncer, né, no caso o ovário, e quem tem essa mutação também tem benefício de uma medicação específica que são os inibidores da PARP, que a gente tem hoje no mercado tanto o olaparib quanto o niraparib. Então a gente precisa dessa informação para saber se a paciente vai ter o benefício ou não. Então quem tem a mutação vai ter o benefício. Então isso é muito importante a gente ter. Sem falar na importância também, no caso da paciente que tem uma alteração germinativa, é, de dar o diagnóstico e a gente conseguir rastrear a família, encaminhar para o oncogeneticista, para ele estudar aquela família, ele faz aquela arvorezinha genealógica, onde ele vai rastrear para saber quem mais da família pode ter essa mutação. Isso é super importante, porque a gente, com essa informação, a gente pode pegar aquela paciente que tem a mutação e ainda não desenvolveu o câncer. Isso é importante por quê? Porque se a gente sabe que a paciente tem a mutação e tem um risco de desenvolver o câncer, a gente vai conversar com a paciente sobre o que a gente pode fazer para essa redução do câncer, para quem tem a mutação. Então, uma das alternativas, que inclusive a minha preferida, predileta, é a cirurgia redutora de risco, como por exemplo a salpingoforectomia profilática. Então, se eu sei que tem essa mutação, se eu já tenho lá minha prole constituída, já tenho os filhos, não quero mais ter filhos, eu tenho a mutação, então a gente orienta, sugere, uma das opções seria a retirada dos ovários e a trompas, e com isso a gente consegue reduzir a chance daquela paciente desenvolver o câncer de ovário. Então, isso é super importante. E quem ajudou muito, eu fico falando nas palestras, nas aulas, quem ajudou muito com isso foi a Angelina Jolie, né? A Angelina, ela tem a mutação
de BRCA1. Então, em 2013, ela divulgou para todo mundo essa mutação e foi uma mudança de águas para a gente, depois que ela fez essa divulgação que ela, enfim, compartilhou. Muitas mulheres também quiseram saber, porque se a Angelina tem a mutação e ela está bem, por que eu não posso saber para também ficar bem como ela? Então, isso é um divisor de águas para a gente também, em 2013. Então, é super importante conhecer, ter essa informação, sim, com certeza. Então, eu sempre peço para todos os pacientes com tumor de ovário epitelial, eu peço essa avaliação, sim. Tem uma pergunta Então, aqui que não estava no roteiro, mas acabou de chegar aqui, de um pode perguntar. comentário da Eli que está assistindo. Ela pergunta a seguinte questão: o que é o teste, o teste somático, né, que você comentou? E ela perguntou se é que eu não entendi certo isso. É isso, é isso. O teste somático é um teste que a gente fala que você pega do tecido, do tumor. É um teste que a gente faz no tumor. A gente pega aquele material da biópsia, aquela peça, aquele tecido que foi para a biópsia, e a gente estuda esse material se ele tem, por exemplo, a mutação BRCA1, BRCA2. Então, no tumor, a gente vai fazer esse estudo, é o que eu chamo de teste somático, é no tecido. Quando eu falo de teste genético germinativo, não é no tecido tumoral, tá? Como o somático. É no sangue, na saliva, porque quem tem essa mutação, BRCA1, BRCA2, por exemplo, que é a mais comum, em todo o seu DNA ele vai ter essa alteração, entendeu? E qual que é a diferença? Geralmente, quem tem a mutação germinativa, o tumor vai ter a mutação somática. Mas não é uma condição sine qua non. Por exemplo, eu tenho um paciente que tem a mutação somática, né? No tecido tumoral ela tem a mutação do BRCA, mas o teste germinativo dela não tem, foi negativo. Então, ela não tem o câncer hereditário. Quando tem a mutação germinativa, eu digo que aquele tumor é um tumor hereditário. Ele foi transmitido e pode ter sido transmitido, a paciente pode transmitir para os filhos aquele gene defeituoso que pode causar o câncer. No teste somático, não. Foi o tumor que desenvolveu aquela alteração. Entendeu? Então, somático é o teste do tecido tumoral. E germinativo é o teste do DNA da pessoa, da célula da pessoa, independente se tem um câncer ou não. Por exemplo, no sangue, na circulação sanguínea, né? Ela vai lá e coleta o DNA do sangue. Pode ser saliva, pode ser cabelo, qualquer tecido vai ser positivo para quem tem alteração germinativa. E a somática é do tecido tumoral. A gente estuda o tumor. Perfeito, Eli. Acho que está bem claro, mas se você ainda tiver alguma ressalva aí, se você quiser perguntar, pode mandar aqui. Tem mais uma pergunta que não estava no roteiro, que está aqui, Carol acabou de mandar. Eu fiz o Foundation One da Roche com material da última cirurgia, mas, no meu caso, não deu a alteração que ajudasse no tratamento. Confere essa informação. E a Eli também disse que fez o BRF também. Enfim, a maioria dos tumores, na verdade, não tem essa alteração, né? Se você for ver na estatística, por exemplo, a alteração do tumor germinativo, por exemplo, apenas 10% dos tumores eles são hereditários, 90% eles são esporádicos, né? Alguma alteração sua que desenvolveu aquele câncer. Quando a gente faz o Foundation, que é um tipo de teste somático, que a gente estuda o tecido tumoral, a gente está procurando. O Foundation ele é muito mais amplo, ele não procura só BRCA1, BRCA2, ele procura outras alterações moleculares para a gente ver se tem alguma mutação, alguma alteração que tem algum drive, algum alvo terapêutico, algum remédio que possa tratar essa mutação presente naquele tumor, entendeu? Mas realmente, assim, estatisticamente se falando, na maioria das vezes vem assim como veio dela. A gente não encontra um alvo terapêutico, então tem que fazer o tratamento tradicional citotóxico, que é a quimioterapia. Mas é bem Perfeito. interessante fazer o Foundation. Quem pode fazer, porque assim, é um teste que não é barato, nem todo mundo tem acesso, mas é um teste interessante porque isso é o que a gente chama de medicina de precisão, né? A gente vai tratar aquela doença de acordo com a alteração que ela está apresentando. Nem sempre ela vai apresentar uma alteração como foi no caso dela. Ela fez o teste dela, Foundation, e deu negativo. Mas se viesse positivo, ela poderia ter o benefício com a terapia-alvo, com muito mais resposta e menos toxicidade ao tratamento, diferente, por exemplo, de uma quimioterapia, que a quimioterapia ela é um tratamento que ele é citotóxico, então ele age durante o ciclo celular,
da célula, e infelizmente ela age não só na célula do tumor, ela age em todas as nossas células. É por isso que tem tanta toxicidade a quimioterapia. Então, todas as células que estão se multiplicando, se renovando, elas vão ser atingidas também com a quimioterapia. A célula do tumor, muito mais. Mas as células que estão se renovando rapidamente, como, por exemplo, as células do trato gastrointestinal, as células da medula óssea que está produzindo sangue, são as células mais afetadas. É por isso que os principais efeitos colaterais da quimioterapia é, por exemplo, do trato gastrointestinal. Então, o paciente sente náuseas, vômitos, diarreia ou constipação, porque aquelas células elas são muito afetadas pelo ciclo da quimioterapia. Entendeu? E a terapia-alvo não. Quando a gente tem um drive, uma mutação conhecida e dá uma medicação para aquela mutação específica, aí a gente consegue ter maior resposta, vai combater melhor o tumor e com menor toxicidade, porque as células sadias elas não vão ser atingidas. Carol confirma essa informação, ela diz aqui foi exatamente o que o minha onco explicou, e ela ainda acrescenta, com a informação que você também colocou, custou, ela diz assim, custou um rim, mas valeu cada centavo. É caro, mas vale a pena. Quem tiver a oportunidade e a possibilidade, né? Vale sim, com certeza. Vale cada centavo, como ela disse. Aí, voltando para o nosso roteiro agora dessa digamos assim, é, hipotética, né, conversa de uma paciente recém-diagnosticada, ela quer saber, então, também sobre o objetivo do tratamento, né? Isso é uma questão que muitas pacientes levantam, assim, o objetivo do meu tratamento é curar o câncer ou é controlar o câncer a longo prazo, né? E o que a gente pode esperar? Então, essa é uma pergunta também, dentro daquelas 100 perguntas que uma paciente deve fazer ou possivelmente poderia fazer para uma oncologista. Então, o objetivo do tratamento depende do tipo histológico e do estadio. Então, a gente descobre lá uma doença inicial, estadio clínico 1, então o meu objetivo é curar aquela doença, porque ela está localizada ainda naquele órgão, ele ainda não se espalhou, né? E aí a gente faz o tratamento, por exemplo, com cirurgia, e depois, a maioria das vezes, a gente precisa fazer um pouco de quimioterapia. As pacientes perguntam, mas por que vou fazer quimioterapia se o cirurgião já tirou todo o meu tumor? Aí eu falo, a quimioterapia adjuvante, aquela quimioterapia, quando o cirurgião retira todo o tumor, é para tratar o que a gente não está vendo, porque todo tumor ele tem um risco de recidiva. Então, a gente fazendo uma quimioterapia depois, a gente consegue combater algumas células circulantes tumorais, a gente consegue combater a doença que a gente não está vendo. E com isso, a gente diminui a chance de recidiva. Então, o objetivo do tratamento, quando a gente tem um diagnóstico inicial, é de cura, né? Curativo, é um adjuvante, é uma profilaxia. Para aquela paciente, infelizmente, mais de 70% dos tumores de ovário, eles são descobertos numa fase mais avançada, porque o ovário, ele é o tumor ginecológico que mais mata, ele é uma doença silenciosa. E quando ele dá alguns sintomas, os sintomas são muito inespecíficos. A paciente é um desconforto abdominal, aumento do volume abdominal, às vezes dificuldade para evacuar. Então, é muito inespecífico. Até chamar a atenção da paciente procurar um médico, geralmente já vai ser descoberto, já diagnosticado numa fase mais avançada. E aí, quando é aquela fase mais avançada, né, a doença já está em outros órgãos, ou já está espalhada na região abdominal, o tratamento que a gente fala é mais tentar controlar aquela doença, dar uma qualidade de vida para a paciente. Então, eu fico falando com os pacientes, às vezes é um diagnóstico e não uma sentença, porque hoje em dia, com os tratamentos que a gente tem, a gente consegue prolongar a vida do paciente e, assim, tentar tratar como se fosse uma doença crônica não transmissível, como é por exemplo, como é a diabetes, a hipertensão. O paciente, ele nunca vai ficar curado da hipertensão, da diabetes, da doença renal crônica, ele não vai ficar curado, ele sempre vai ter que estar tratando. Então, quando é uma doença oncológica avançada que a gente consegue controlar com tratamento, que a gente fala até tratamento paliativo é diferente de cuidados paliativos. Tratamento paliativo é aquela, a gente não tem a intenção de cura por definição, porque a doença já está em outros órgãos, mas a gente tem um tratamento sim, a gente vai tratar como se fosse uma doença crônica, para a paciente viver com essa doença cronicamente, como quem é hipertenso, diabético, renal crônico vive. Então, esse é o objetivo da doença, e com qualidade de vida, claro. Então, é isso que a gente tenta. Aí eu falo assim, calma, você vai morrer com a doença e não da doença, o que é diferente. E eu tenho várias pacientes que, por exemplo, morreram de Covid, morreram de outras causas não oncológicas e a doença em controle. Então, é esse nosso objetivo quando a doença já é descoberta num estágio mais avançado, é controlar a doença.
A pergunta seguinte, acho que você já respondeu na anterior, inclusive, que é a questão da cirurgia e tudo mais, você já colocou, já apontou. Então, eu passo para a seguinte, que quais são os possíveis efeitos colaterais do meu tratamento, uma paciente fazendo essa pergunta, e como gerenciar isso, porque as pacientes querem saber essas duas questões, assim, né? Esses efeitos colaterais, como é que maneja isso e também a frequência que elas têm, que elas recebem também a quimioterapia, que é diferente, né, para cada paciente. O que é considerado também nessas condições, É, em geral, então, né? o tratamento mais comum, de maior resposta, de taxa de resposta, é o tratamento com a platina e o taxano, que a gente fala carbotaxol, que ele é feito a cada 3 semanas, então a paciente faz uma aplicação, uma infusão de quimioterapia. Quimioterapia é um sorinho que a gente coloca na veia a cada 3 semanas. Esse é o protocolo mais comum, tradicional. Em geral, a gente faz um total de 6 ciclos aproximadamente. Efeitos colaterais de quimioterapia, então a gente orienta a paciente que ela pode sentir náuseas, vômitos, diarreia, constipação, pode dar mucosite, que é afta na boca. E aí a gente até fala, o que a quimioterapia não pode dar, o que você não espera da quimioterapia. Febre, né? A febre, a gente tem que ter cuidado em relação à febre quando os pacientes estão em quimioterapia por causa das defesas, porque a gente sabe que a quimioterapia ela tem uma toxicidade na medula óssea, pode diminuir nossas defesas, deixar o paciente imunossuprimido, e se ele fizer febre, tem que tomar uma medicação para aumentar as defesas, tem que tomar um antibiótico. Então, a febre, eu falo para os pacientes, febre é a temperatura a partir de 37,8 para cima, não é um efeito colateral da quimioterapia. E eles perguntam, quanto que eu tenho que ir para o hospital? Quando você, por exemplo, se você conseguir, geralmente o oncologista, ele deixa uma lista de remédios sintomáticos, por exemplo, se tiver enjoo, náuseas, você vai tomar essa medicação, dazetrona, Plasil, Dramin. Se tiver constipação, vai deixar lá lactulona, óleo mineral. Se tiver diarreia, e deixa uma lista de remédios. Se a gente conseguir controlar esses sintomas com medicação oral em casa, não precisa ir ao hospital e para a emergência. Porque o tratamento do tumor de ovário, a quimioterapia ela é ambulatorial, não é internado. Mas o paciente, ele está enjoado e está vomitando o remédio que está tomando para enjoo. Aí, peraí, tem que ir para tomar um sorinho, para hidratar, e aí isso é importante em relação aos efeitos colaterais. A questão da alopecia é uma questão que a gente sabe que incomoda muito a mulher, né? Então, assim, a alopecia, quando a gente faz esse ciclo, geralmente a cada 3 semanas, o cabelo, mesmo com aquela touquinha que a gente usa bastante hoje, para tentar preservar o cabelo a cada 3 semanas, a gente não consegue. Quando a paciente ela é mais idosa, ela é mais frágil, a gente pode fazer um protocolo de quimioterapia semanal, a gente meio que divide a dose e dá uma dose por semana para controlar melhor esses sintomas e até para ter a paciente mais de perto, né? Ter as pacientes, quando o protocolo é semanal, se ela tiver muita toxicidade, uma semana que eu suspendi, o organismo já vai recuperar. E aí, assim, existe também um protocolo que não cai o cabelo, com a Doxopeg, que você faz em geral a cada 28 dias também. Então, assim, depende muito de qual que é o protocolo que o médico vai fazer. Tem também os antiangiogênicos, que é a medicação que a gente usa, que ela age na neovascularização do tumor, ela age em concomitância com a quimioterapia, ela tem um sinergismo, e com isso a gente consegue aumentar a taxa de resposta, e com esse tratamento tem que ter cuidado com a pressão, que ela pode aumentar a pressão, aumentar o risco de sangramento, eventos tromboembólicos, então depende muito desse protocolo que a gente vai fazer. Mas, em geral, o tratamento mais feito, no geral, é o carbotaxol, que é feito a cada 3 semanas. E quando a paciente é idosa, é mais frágil, a gente pode fazer ele semanal. É porque tem um estudo que foi feito com a população asiática que 3 semanas ele é ok, né? Ele funciona muito bem, mas não foi, a gente aqui não conseguiu reproduzir no Ocidente, né? O que é no Oriente, a gente sabe que o DNA lá do japonês, do chinês é diferente do nosso. Então lá foi um pouco diferente. Então lá, semanal, foi muito bem essa quimioterapia semanal, já que, né, a gente sabe que não funciona bem no Ocidente. Tem um depoimento da Cal aqui, paciente, ela diz o seguinte: completei 100 infusões de quimioterapia semana passada, são 5 anos de luta. É um número alto
sem infusões de quimioterapia, mas também ao longo de 5 anos, como eu relato, está dentro aí de um cenário possível também? Tá dentro. Ela teve a doença, deve ter tido algumas recidivas, e o tratamento dela é esse tratamento que a gente fala crônico, né? Então, a doença voltou, volta a tratar. A doença melhorou, para um pouquinho, a gente fala assim, vou dar umas férias de quimioterapia, vou dar um descanso, vamos ver se a doença consegue ficar controlada. Ou às vezes o que acontece muito é assim, o paciente tratou, ficou bem e teve uma recidiva depois, mais de 70% dos tumores de ovário, como eles são diagnosticados no estadio 3 e 4, que é aquele estadio mais avançado, eles podem ter uma recidiva em geral, depois de 2, 3 anos. Então, não tinha nada, né, visto pelos exames de imagem, nem clinicamente, e depois de 3 anos a doença volta. E aí a gente faz o resgate com químio, faz um pouquinho mais de químio, tenta avaliar possibilidade cirúrgica de resgate daquela lesão recidivada, e a gente vai tratando. Então, isso é super factível, sim. Hoje em dia é isso que eu estou falando. Os pacientes estão vivendo bastante. Ela já está aí com 5 anos de doença, está tratando e deve estar bem. É isso que a gente vai. A gente vai e está para chegar a medicação nova no Brasil. Tem uma medicação aí que, para aquelas pacientes, como eu falei, a droga mais importante para o tumor de ovário de origem epitelial é a platina. E quando o paciente ele fica refratário à platina, é uma preocupação enorme do oncologista, porque a gente sabe que é mais difícil de responder, mas está chegando aí uma medicação nova que já tem em outros países, e provavelmente a gente brevemente vai ter aqui essa medicação que é justamente para quem é refratário à platina. Então, é uma medicação que mostrou ótimas respostas, que deve estar para chegar mais para frente. Isso é bem interessante, essa medicação. Doida que chega essa medicação no Brasil. Agora eu já fiquei curioso para entender a seguinte questão, assim, quando uma medicação dessa é colocada à disposição, por exemplo, vai chegar aqui para o Brasil, quanto tempo, em média, assim, quanto tempo ela passa por estudos, por todo esse processo aí até realmente ficar disponível, né? Em Então, média. Né? porque assim, para uma medicação no geral ser aprovada, primeiro o que a gente faz? Começa os estudos, né? Fase 1, fase 2, que são aqueles estudos bem iniciais, ainda molecular, e o estudo de fase 3, que a gente fala, que é um dos estudos mais importantes, é aquele estudo que a gente compara o tratamento padrão hoje, por exemplo, com carbotaxol, versus essa droga que a gente acha que esse protocolo que é melhor do que esse que a gente já usa, né? Que é o tratamento padrão. Então, esses estudos, eles geralmente são multicêntricos, então eles são realizados em todas as partes do mundo, Europa, Estados Unidos, Ásia, enfim, porque assim a gente sabe que nós somos diferentes geneticamente, então é importante que o estudo também seja feito na população mundial para a gente avaliar a resposta em cada população. Então, esse estudo ele é feito fase 3, ele é feito comparando o tratamento padrão com esse tratamento. Depois que ele é aprovado, aí ele passa pelas agências regulatórias, por exemplo, aqui ele passa pela Anvisa, nos Estados Unidos é o FDA, a Europa é a EMA, então ele passa pelas agências, a Inglaterra é NICE, ele passa pelas agências regulatórias para ter aprovação. Aí o que a agência avalia? Avalia o que já foi avaliado no estudo, por exemplo, o estudo fase 1, fase 2, ele avalia basicamente a dose e a segurança para o paciente, porque para a gente a primeira coisa é a segurança, então essa dose, ok, a medicação funciona, mas ela é segura ou ela é muito tóxica para o paciente. Então, não adianta você fazer uma medicação super boa, mas que tem muita toxicidade. Então, a gente tem que avaliar, tem que pesar na balança isso. Então, ok, funciona bem. Aí, o que a gente vê primeiro? Qual que é o endpoint do estudo, o objetivo do estudo? Então, primeiro, essa medicação, por exemplo, ela vai aumentar a sobrevida livre de doença em relação ao tratamento padrão, que geralmente a gente começa com essa avaliação. Vai. O estudo mostrou que sim, comparando um braço com outro, braço padrão com um braço da medicação nova, e mostrou que ele é melhor. E o mais importante de todos, que às vezes a gente tem que esperar o estudo ficar maduro, que para o estudo, quando a gente fala ficar maduro, tem que ter no mínimo mais ou menos uns 5 anos, que é quando a gente consegue avaliar da parte estatística a questão de sobrevida global, né? Que é o que a gente quer. O paciente que tomou a medicação nova viveu mais do que aquele paciente que tomou o tratamento padrão. Só que quando o estudo começa, ele é imaturo, a gente não consegue fazer essa estatística, porque a gente tem que ter 5 anos de acompanhamento desses pacientes para poder ter essa avaliação. Então, para você ver aí, são anos de estudo enfim, para aprovação da medicação. E depois que ele é aprovado, depende muito do lugar que você está no mundo, para a gente ver se ele
né, vai chegar no seu país ou não. Quando a medicação ela não é aprovada, por exemplo, pelas agências, um exemplo, a Anvisa, que é a nossa, o paciente ele pode tentar fazer uso se a gente conseguir pelo menos o uso compassivo, que a gente chama. O uso compassivo é assim, eu sou a médica da paciente, eu assino um termo que eu vou acompanhar a paciente, vou tratar as intercorrências da paciente, e a paciente assina um termo que está disposta a tentar aquele tratamento mesmo sabendo que ainda não foi aprovado naquele país. E quem é que solicita, né, a medicação? Quem solicita é a indústria que é responsável pela medicação. Então, enfim, a indústria, por exemplo, a AstraZeneca, a Roche, a GSK, a indústria que é responsável pela patente daquela medicação é quem solicita para a Anvisa, encaminha os estudos, todas as informações necessárias para a Anvisa, a equipe da Anvisa estudar aquela medicação. Aí quando começa também a ter, depois que é aprovada a questão de consulta pública para ter acesso, por exemplo, à SUS, então todo o processo é longo, é bem longo, mas a gente espera. É bem longa. Essa medicação que eu estou falando, por exemplo, ela já está aprovada em outros países. Não chegou aqui ainda, mas vai chegar. Vai chegar, se Deus quiser. Você deu uma informação importante. Então, a gente sabe que agora talvez aconteça menos, mas em alguns casos, no passado já aconteceu, a pessoa se desloca de um país para o outro em Sim, busca dessa sim, medicação. Aí exatamente. tem vários fatores também envolvidos, né? Sim, sim. E assim, eu vou, porque assim, outra coisa, Fernanda, que é super importante, que assim, as pessoas, às vezes, eu falo porque eu estou aqui no Nordeste, e é difícil a gente, por exemplo, a pesquisa clínica, né? A pesquisa clínica é super importante, porque isso que eu estou falando de estudo fase 1, fase 2, fase 3, a gente estuda esses pacientes, a gente avalia a medicação através da pesquisa clínica. Então, não existe oncologia sem pesquisa clínica. Então, como que funciona a pesquisa clínica? Por exemplo, fase 3, eu pego aquela paciente, por exemplo, com tumor de ovário, que está resistente, refratária à platina, e converso com ela, ó, a gente está aqui, por exemplo, nossa universitária da UFRN, eu estou com o estudo aberto, fase 3 dessa medicação, que a gente está acreditando que ela é melhor do que o tratamento padrão, e o paciente aceita participar dessa pesquisa. É assim que funciona. Então, outra oportunidade e possibilidade do paciente ter acesso a essa medicação é através da pesquisa clínica quando ela ainda não é aprovada pela Anvisa. Então, a gente, que é o sonho, por exemplo, dos pacientes do SUS. Imagina, daqui que chega a medicação do SUS, a chance do paciente do SUS usar essas medicações de última geração é através da pesquisa clínica, que é justamente quando acontecem os estudos, o segmento daquele paciente para a gente conseguir a aprovação. Então, pesquisa clínica é super importante. Infelizmente, a Anvisa ela ainda é muito burocrática em relação a liberar os estudos, porque tudo é a Anvisa que libera, inclusive os estudos de pesquisa clínica. Então, essa burocracia, por exemplo, concorrendo às vezes com outro país, que a agência regulatória aprova mais rápido, a gente perde para outro país de ter um estudo, né? E aqui no Brasil, a gente sabe que o território brasileiro é enorme, e pela própria logística, a maioria dos estudos estão no norte, no sul e sudeste, né? A gente, por exemplo, aqui, norte e nordeste, infelizmente, é mais difícil. Agora, por exemplo, eu sou do hospital universitário, agora que a gente conseguiu o primeiro estudo no hospital universitário de pesquisa clínica em oncologia. Então, é super difícil por vários motivos. A questão enfim, a questão de RH mesmo, de capacitação, porque, por exemplo, aqui a gente tem dificuldade na equipe multi, porque é tudo em inglês, todos os papers, tudo tem que ser em inglês, então a gente tem dificuldade de próprio RH. A logística da amostra, por exemplo, eu tenho uma biópsia da paciente que mostra que ela tem um carcinoma seroso de alto grau, mas às vezes, eles exigem que essa amostra seja enviada para o centro, por exemplo, sei lá, se o centro é nos Estados Unidos, para eles confirmarem que o patologista daqui falou que realmente é um carcinoma seroso de alto grau. Então, assim, às vezes a logística de mandar o material, de avião, de transporte, a logística no Norte e Nordeste pode ser mais difícil, mas isso é uma coisa que é super importante, que assim, eu falo porque às vezes chegam os pacientes que até falam para mim, doutora, você está querendo me encaminhar para ser placebo? Gente, não é assim. E eu fico falando, olha, pesquisa é para quem pode, não para quem quer. Porque pesquisa tem os critérios de inclusão e de exclusão que eles são bem rigorosos. E os pacientes de pesquisa são aqueles avaliados bem de perto, com exame de imagem, com consultas frequentes. Então, essas medicações, para elas serem aprovadas, passa por
por várias fases da pesquisa, a última, essa fase 3, que é, no Brasil, a gente tem vários estudos, não só, né, em tumor de mama, ovário, como em todos os tumores, que a gente tem estudos em andamento para ver. Aí, como que o paciente vai perguntar, né? Como que eu sei se tem alguma pesquisa aberta para o meu caso? O seu oncologista, ele tem acesso, a gente sabe que hoje tem, inclusive, uma plataforma chamada Lavi, que aí você entra no site da Lavi, 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 e ele vai mostrar para você todos os clinical trials que estão abertos e aonde está. Natal, nosso universitário, Onofre Lopes, FRN, sei lá, no INCA, em Barretos, no ICESP em São Paulo. Então, ele vai dizer o estudo que tem e aonde que tem o estudo. Então, isso é muito interessante. É isso que eu falo, a informação é muito importante, porque o paciente tem essa informação. Às vezes, mesmo o médico, enfim, no dia a dia, enfim, não viu, não foi ver se abriu um estudo, que hoje pode estar fechado, amanhã pode estar aberto, mas o paciente tendo acesso, ele pode perguntar, doutor, olha, eu vi esse estudo, e aí, será que eu não poderia entrar nele? Então, é bem interessante mesmo. Aí a tecnologia fala alto, né? Digamos assim, porque realmente a pessoa vai proporcionar tudo isso por essa facilidade, né? De descobrir rapidamente, mais ficar atento. É muito importante. Eu vou até anotar essas informações, porque a Super, gente precisa falar mais sobre isso, né? Precisa falar super, mais, muito. porque a pessoa não pode ter ideia ultrapassada de que isso aqui eu estou sendo usado numa cobaia da indústria, sei lá, algo do tipo, sei É, lá o que se passa, né? Que não é nada disso, assim, pelo contrário, nada proporciona disso. inclusive Exatamente. possibilidades que ela não teria. Exatamente, com certeza, principalmente Né? para pacientes do SUS, que assim, Ave Maria, como que vai conseguir ter acesso, né, à medicação? Não tenha dúvida que o tratamento da pesquisa de hoje vai ser o tratamento que eu vou estar usando amanhã no consultório, então é super importante, super. É verdade. Aí, voltando para o nosso roteiro aqui, que está Vamos. quase na reta final, a pergunta é assim: você recomenda os testes genéticos, né, como os testes, por exemplo, BRCA, e como esses resultados podem influenciar no meu tratamento? É uma pergunta também de uma paciente recém-diagnosticada que quer entender todo esse contexto que ela vai passar. Então, o teste genético é aquilo que a gente falou, o painel genético é aquele teste que a gente pede, né? O germinativo, que ela deve estar falando. Eu gosto de pedir para as pacientes, todas as minhas pacientes, eu gosto de pedir os dois testes, sempre que possível, o somático e o genético, no caso de câncer de ovário, principalmente quando o paciente tem o histórico familiar com câncer de mama e ovário, a tia, a mãe, a avó teve também o diagnóstico de câncer de mama, ovário, ou familiar também tem relação com câncer de próstata e pâncreas também faz parte, por exemplo, da mutação BRCA2, e isso influencia sim no tratamento, porque aqueles pacientes que têm essa mutação, eles são os grandes respondedores aos inibidores da PARP, que é uma medicação, que é uma terapia-alvo, que vai agir justamente naquela deficiência da recombinação homóloga que esses pacientes vão ter. Então, é como se ela reparasse aquela fita de DNA que está alterada, que está danificada. Então, por isso que é importante, porque muda a conduta do médico em relação ao tratamento de manutenção. Ele não é usado só, tem uma mutação, vou usar agora. Não, primeiro você faz a quimioterapia, controla a doença e faz a medicação de manutenção. Então, isso é super importante. Quando tudo que vai mudar a conduta, é importante a gente ter essa informação. Então, se eu ter o teste positivo, vai mudar a minha conduta, eu vou ter que usar a medicação, então tem que fazer o teste. Então, isso é importante, sim. Ó, a Cal acrescenta essa questão aqui também, mandou aqui no direct perguntando o seguinte: o teste genético precisa ser repetido depois de feito o primeiro? Então, depende do teste genético. A gente sabe que o teste genético, por exemplo, se for um teste genético antigo, ela fez o teste genético, sei lá, há 7 anos atrás. Então, pode ter mudado a questão do. Hoje a gente sabe que a gente tem muito mais sensibilidade e especificidade com os testes. Então, vale a pena fazer o teste, sim. E às vezes a gente, por exemplo, algumas mutações, algumas alterações genéticas
que antigamente era considerada não patogênicas há uns 7, 10 anos atrás, hoje ela pode ter sido reclassificada como patogênica. Então, por isso que, e principalmente quando que a gente insiste em repetir, Fernando, quando aquela paciente tem um histórico familiar positivo, por exemplo, poxa, é a quarta filha com tumor de mama ou de ovário, então alguma coisa essa família deve ter. Então, a gente insiste em repetir, principalmente quando o histórico familiar é muito forte para esses tumores, que é basicamente mama, ovário, pâncreas e próstata. Então, a gente insiste em repetir. Perfeito. Eu vou fazer uma pergunta aqui, que eu sei que a pessoa que está aqui, acabou de entrar nessa live, para ela é importante tem uma certa frequência aí com pacientes de câncer de ovário, que é a questão de uma intercorrência como a suboclusão intestinal, assim. É perigoso isso, doutora? Tem que ficar atento? Como é que lida com isso? Então, o tumor de ovário, ele tem uma característica importante. A disseminação dele é por via celômica, que a gente fala, é pelo peritônio, é pela aquela gordura que envolve a região abdominal. Diferente, por exemplo, dos tumores que têm a disseminação hematogênica, que facilmente dá metástase, por exemplo, para pulmão, para fígado, ele primeiro se espalha no abdômen em geral. Então, ele se espalhando pelo abdômen, pelas alças intestinais, por fora das alças intestinais, ele dificulta o funcionamento do intestino, porque o intestino está todo cheio de tumor por fora. Então, o peristaltismo, que é aquelas ondas que vão fazer nosso bolo alimentar funcionar, nosso intestino funcionar, não vai funcionar bem na paciente. E aí, aquela paciente, em geral, ela vai ter uma tendência maior a ter constipação, ao intestino ser preso. Muitas vezes acontece de aparecer ascite, que é água na barriga, que também acontece. E o tratamento, a gente tem que tratar a doença, a gente tem que tratar o tumor com quimioterapia para isso melhorar. Porque quando tem a doença, ela está disseminada, ela não está controlada, o cirurgião não vai conseguir operar. Porque geralmente quem tem carcinomatose, quem tem suboclusão intestinal por carcinomatose, não tem só um ponto de obstrução. Tem vários pontos de obstrução porque a doença está espalhada no abdômen. Diferente, por exemplo, de quem tem lá um tumor no reto e aquele tumor no reto está localizado bem naquele lugarzinho do reto, está estenosando e naquele ponto só não passa as fezes. A carcinomatose peritoneal não, ela tem vários pontos de obstrução. E aí é tratar a doença para poder melhorar. Tem que tratar lá com químio, tem que tratar. E em relação à suboclusão, a gente faz, às vezes, o tratamento clínico, deixa a paciente, às vezes, dieta zero, às vezes é necessário passar uma sonda nasogástrica para ver se o intestino volta a funcionar. Mas é uma intercorrência muito comum no tumor de ovário, por causa da característica da doença, dessa disseminação peritoneal, celômica, que a gente fala, ele se espalha rapidamente pelo peritônio. E é bem comum paciente com tumor avançado de ovário ter carcinomatose peritoneal. Muito comum mesmo. E às vezes, Fernando, quando é muito no início, o exame de imagem não mostra, porque você faz, porque não é um caroço, né? Não é aquele nódulo, não é aquela massa, não. São pontinhos, às vezes tipo areias, tipo areinhas espalhadas ali no peritônio, e o cirurgião só vai ver quando ele entra na cavidade. Fala, poxa, fez ressonância, fez PET scan, fez tomografia, não mostrou nada, e a cirurgia mostrou que tinha carcinomatose, que estava cheio de lesões pequenas disseminadas, espalhadas na cavidade abdominal. Então, sim, é uma intercorrência bem comum e é uma intercorrência que a gente tem que ter muito cuidado. E o tratamento é tratar a doença, é tratar o câncer. É lá fazer a químio e responder o tratamento. É isso, muito, muito, muito importante, né? Esse detalhamento que você deu, assim, do tamanho, de como é que funciona e tudo mais, para as pessoas terem, pelo menos, uma dimensão do que é. Aí eu vou para a última pergunta aí desse outro. A Cássia daqui a pouco eu volto na questão que ela já mandou uma mensagem aqui. A última questão é, assim, a importância, né? Então, da paciente recém-diagnosticada ter uma equipe e passar por toda essa equipe multidisciplinar durante o tratamento que ela vai enfrentar. Super importante. A gente sabe que o paciente oncológico, ele tem vários profissionais acompanhando ele. Por exemplo, o acompanhamento com a psicóloga é importante, porque, enfim, tanto as intercorrências, a questão de dor oncológica, ela é muito do psicológico do paciente, aquela paciente que tem
a gente chama cabeça boa, né? Aquela paciente que é bem tem uma espiritualidade também bem acentuada, são aquelas pacientes que vão melhor, independente de qualquer coisa, independente de extensão da doença, tipo histológico. A questão da nutrição, ela ajuda muito em relação às intercorrências, por exemplo, da quimioterapia. Então, a gente tem que nutrir esse paciente, que geralmente é um paciente mais desnutrido, às vezes pode ficar mais caquético. Então, a nutrição também ajuda a diminuir os efeitos colaterais da quimioterapia, como náuseas e vômitos, ajuda a dar uma suplementação para aquela paciente, dar suplemento para ela aumentar a massa muscular, para ela ficar mais forte, para passar por aquele tratamento. Então, todo paciente oncológico tem que ter uma equipe multidisciplinar acompanhando bem de perto esse paciente. Fundamental. Todo paciente oncológico deveria ter nutricionista, psicólogo, além de terapeuta ocupacional, às vezes fisioterapia. Super importante, super, Fanny, isso aí é muito importante. Quer dizer, todo paciente, geralmente nos lugares que eu trabalho, tem uma consulta de acolhimento, pelo menos uma, que é quando a equipe multi senta e conversa com aquele paciente e faz as orientações. Ó, a nutricionista, a psicóloga, o médico, eles vão ter aquela conversa e vão fazer aquelas orientações super importantes, mas tem sim que acompanhar com a equipe multi. A, a paciente ela evolui muito melhor quando ela é tratada e acompanhada com a equipe multidisciplinar, não é só com o médico, isso é super importante. A pessoa que já se manifestou, que é a Cássia, que eu já sei da questão que ela está enfrentando nesse momento, ela acrescentou o seguinte: no meu caso, que é o caso da suboclusão intestinal que ocorreu com ela, ela falou, não resolveu o tratamento clínico, então eu tive que fazer a cirurgia e retirar parte do intestino. Né? Quando a gente não consegue um tratamento clínico da quimioterapia e é factível a cirurgia, então vai ter que entrar e vai ter que fazer a ressecção daquele segmento que está obstruindo. Então, se for um segmento único, for um ponto só de obstrução, fica mais fácil de fazer. Quando é mais de um ponto de obstrução, aí fica mais difícil para o cirurgião tecnicamente conseguir. Então é isso, cara, você já está bem esclarecido aqui. A gente acabou essa conversa, doutora. Eu quero agradecer assim mais uma vez a sua gentileza de a gente poder conversar, tentando pelo menos trazer outros assuntos, outras questões aqui que a gente não consegue abordar, mas quero agradecer a clareza das suas respostas, né? Você responde de uma maneira tão fácil de compreender, é muito bom assim falar com você. Realmente a gente é um privilégio. Obrigado. Que bom, gente. Estou à disposição e boa sorte a todos os pacientes que estão tratando. E lembre-se disso, o psicológico, a cabeça é super importante. Fiquem firmes que está chegando medicação nova e é vida que segue. E estou à disposição de vocês. O que precisar, essa causa também é minha. Tá joia, gente? Muito obrigado, doutora. Boa noite, Até a próxima. gente. Boa Até. noite. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite.